Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral, Capivari, 1 de setembro de 1886, São Paulo, 17 de janeiro de 1973, internacionalmente conhecida como Tarsila do Amaral ou simplesmente Tarsila, é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintora brasileira que melhor atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. Ela foi membro do Grupo dos Cinco, que era um grupo de 5 artistas brasileiros considerados a maior influência do movimento de arte moderna no Brasil. Os demais integrantes do Grupo dos Cinco são Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Tarsila também foi fundamental na formação do movimento Antropofagia, de 1928 a 1929, foi ela quem inspirou o famoso Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil, ao lado de Anita Malfatti. Seu quadro Abaporo, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Família e primeiros anos. Tarsila de Aguiar do Amaral nasceu em 1 de setembro de 1886, em Capivari, interior do estado de São Paulo, filha de José Estanislau do Amaral Filho e de Lídia Dias de Aguiar. Seu avô paterno era José Estanislau do Amaral, a quem Silva Leme, na genealogia paulistana, cognominará o milionário, em virtude da imensa fortuna que acumulara em fazendas do interior paulista. Além de fazendeiro, seu avô fora empresário e construíra edifícios importantes em São Paulo e Santos, e a sede de seus negócios fora a Fazenda Sertão, na qual, em seu auge, tivera 400 escravos. Tarsila era a primeira filha do casal, e a segunda criança, depois de Osvaldo. Ela teria ainda outros 5 irmãos, incluindo Milton, pai do geólogo Sérgio Estanislau do Amaral. Seu pai herdou a fortuna de seu avô, incluindo diversas fazendas onde Tarsila e seus 7 irmãos passaram a infância. Seus primeiros anos foram passados na Fazenda São Bernardo, nas proximidades de Capivari, e mais tarde na Fazenda Santa Teresa do Alto, em Monte Serrata. Sua infância incluiu intenso contato com a zona rural, nas fazendas onde morou, em passeios que sua família fazia em suas regiões, e em visitas a seus parentes, que também moravam no interior. Estudos em São Paulo e Barcelona. Ainda na infância Tarsila passou parte de seu tempo em São Paulo, primeiro na casa do avô e depois sucessivamente em um colégio de freiras do bairro de Santana e no Colégio Sion. Mais tarde, julgando que poderia oferecer à filha uma educação ainda melhor, seus pais a matricularam no Colégio Sacré-Cœur de Barcelona, na Espanha, onde estudou 2 anos e completou seus estudos. Nesse colégio Tarsila ganhou um prêmio de ortografia e teve seus primeiros contatos com a pintura. Seus êxitos artísticos lhe estimularam a prosseguir e buscar aperfeiçoar-se. Primeiro casamento. Ao chegar da Europa, em 1906, casou-se com o médico André Teixeira Pinto. O marido se opôs ao desenvolvimento artístico de Tarsila e exigiu dedicação exclusiva à vida doméstica, levando à separação do casal. Com ele teve sua única filha, a menina Dulce, nascida no mesmo ano do casamento. Tarsila se separou logo após o nascimento da filha e voltou a morar com os pais na fazenda, levando Dulce. Início da carreira. Começou a aprender pintura em 1917, com Pedro Alexandrino Borges.
Mais tarde, estudou com o alemão Georg Fischer-Elpons. Em 1920, viaja a Paris e frequenta a Academia Julian, onde desenhava nus e modelos vivos intensamente. Também estudou na Academia de Émile Renard. Acredita-se que por volta desta época, de 1913 a 1920, Tarsila compôs uma canção em Lá menor para voz e piano intitulada Rondo de Amor. A música era desconhecida até novembro de 2021, quando sua partitura foi descoberta na casa de sua sobrinha neta em Campinas. Em 25 de janeiro de 2022, a peça foi gravada no auditório da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por 3 docentes da instituição, o pianista Durval Cesetti, a soprano Elke Riedel e o tenor Caio Moraes. Apesar de ter tido contato com as novas tendências e vanguardas, Tarsila somente aderiu às ideias modernistas ao voltar ao Brasil, em 1922. Numa confeitaria paulistana, foi apresentada por Anita Malfatti aos modernistas Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. Esses novos amigos passaram a frequentar seu ateliê, formando o Grupo dos Cinco. Em janeiro de 1923, na Europa, Tarsila se uniu a Oswald de Andrade e o casal viajou por Portugal e Espanha. De volta a Paris, estudou com os artistas cubistas, frequentou a Academia de Lyotte, conheceu Pablo Picasso e o pintor Fernand Léger, visitando a Academia desse mestre do cubismo, de quem Tarsila conservou, principalmente, a técnica lisa de pintura e certa influência do modelado legeriano. Fases pau-brasil e antropofagia. Em 1924, em meio a uma viagem de redescoberta do Brasil com os modernistas brasileiros e com o poeta franco-suíço Blaise Cendrars, Tarsila iniciou sua fase artística pau-brasil, dotada de cores e temas acentuadamente tropicais e brasileiros, onde surgem os bichos nacionais, mencionados em poema por Carlos Drummond de Andrade, a exuberância da fauna e da flora brasileira, as máquinas, trilhos, símbolos da modernidade urbana. Casou-se com Oswald de Andrade em 1926 e, no mesmo ano, realizou sua primeira exposição individual, na Galeria Percier, em Paris. Em 1928, Tarsila pinta o Abaporo, cujo nome de origem indígena significa homem que come carne humana, obra que originou o movimento antropofágico, idealizado pelo seu marido. O movimento propunha a digestão de influências estrangeiras, como no ritual canibal, em que se devora o inimigo com a crença de poder se absorver suas qualidades, para que a arte nacional ganhasse uma feição mais brasileira. Em julho de 1929, Tarsila expõe suas telas pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, em virtude da quebra da Bolsa de Nova York, conhecida como a crise de 1929, Tarsila e sua família de fazendeiros sentem no bolso os efeitos da crise do café e Tarsila perde sua fazenda. Ainda no mesmo ano, Oswald de Andrade separa-se de Tarsila para casar-se com a revolucionária Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Tarsila sofre demais com a separação e com a perda da fazenda, o que a leva a entregar-se ainda mais a seu trabalho no mundo artístico. Em 1930, Tarsila conseguiu o cargo de conservadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Deu início à organização do catálogo da coleção do primeiro Museu de Arte Paulista. Porém, com o advento da ditadura de Getúlio Vargas e com a queda de Júlio Prestes, perdeu o cargo. Em 1933, a partir do quadro Operários,
a artista inicia uma fase de temática mais social, da qual são exemplos as telas Operários e Segunda Classe. Em meados dos anos 30, o escritor Luiz Martins, 20 anos mais jovem que Tarsila, torna-se seu companheiro constante, primeiro de pinturas depois da vida sentimental. Ela se separa de Osório e se casa com Luiz, com quem viveu até os anos 50. A partir da década de 40, Tarsila passa a pintar retomando estilos de fases anteriores. Expõe nas primeira e segunda Bienais de São Paulo e ganha uma retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, em 1960. É tema de sala especial na Bienal de São Paulo de 1963 e, no ano seguinte, apresenta-se na 32ª Bienal de Veneza. Últimas décadas, 1960 e 1970. Em 1965, separada de Luiz e vivendo sozinha, foi submetida a uma cirurgia de coluna, já que sentia muitas dores, e um erro médico a deixou paralítica, permanecendo em cadeira de rodas até seus últimos dias. Em 1966, Tarsila perdeu sua única filha, Dulce, que faleceu de um ataque de diabetes, para seu desespero. Nesses tempos difíceis, Tarsila declara, em entrevista, sua aproximação ao espiritismo. A partir daí, passa a vender seus quadros, doando parte do dinheiro obtido a uma instituição administrada por Chico Xavier, de quem se torna amiga. Ele a visitava, quando de passagem por São Paulo, e ambos mantiveram correspondência. Morte. Tarsila do Amaral, a artista símbolo do modernismo brasileiro, faleceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, em 17 de janeiro de 1973 devido a causas naturais. Foi enterrada no cemitério da Consolação de vestido branco, conforme seu desejo. Representações na cultura. Tarsila do Amaral já foi retratada como personagem no cinema e na televisão, interpretada por Eliane Giardini, nas minisséries Um Só Coração, 2004, e JK, 2006.